Algumas pessoas buscam os dons, outras, a fama que os dons podem trazer. Mas há um sinal silencioso de que alguém realmente conhece o Espírito Santo: os frutos. Eles não fazem barulho, mas transformam tudo. Os frutos do Espírito não são resultado de esforço humano, disciplina ou força de vontade. Eles são a marca viva de um coração onde o Espírito Santo fez morada. Amor, alegria, paz, paciência. Essas virtudes não podem ser fingidas por muito tempo, porque não nascem da carne, mas da presença real de Deus em nós. A transformação verdadeira acontece de dentro para fora, e ela não começa com performance religiosa, mas com rendição. Não é sobre fazer mais, é sobre permitir que Ele faça em nós. O Espírito transforma não só nosso comportamento, mas nossa essência. Ele corrige intenções, limpa raízes, quebra cadeias invisíveis. Quando alguém está cheio do Espírito, o mundo sente, mesmo que a pessoa fique em silêncio. Não se colhe fruto onde não há raiz, e não há raiz onde não houve semente. Quando alguém entrega a vida a Cristo, algo invisível, mas eterno, é plantado no mais íntimo do ser. Não é um conceito, uma ideia ou uma emoção. É o próprio Espírito de Deus, semeando uma nova natureza dentro de nós. Essa semente carrega o DNA do céu. E por mais pequena que pareça, ela tem poder para romper com tudo o que antes nos definia: o orgulho, o medo, o descontrole, a inveja, a amargura. Mas o problema é que muita gente quer o fruto visível, sem o processo oculto. Quer os aplausos de uma vida transformada, sem passar pelas dores da germinação. A semente precisa morrer no solo para depois florescer. Precisa de silêncio, constância, paciência. Amor, alegria e paz não são conquistas emocionais, são manifestações de uma semente que venceu o ego e sobreviveu às tempestades da alma. O Espírito Santo planta em nós a capacidade de amar quando fomos feridos, de sorrir quando tudo desaba, de descansar mesmo quando o mundo exige pressa. Mas essa semente também pode ser sufocada pelo imediatismo, pelo pecado não confessado, pela vida que se afasta devagar da presença de Deus. Por isso, cultivar o Espírito é mais do que orar de vez em quando. É decidir todos os dias regar o que Ele plantou, no secreto, no escondido. Porque antes de mostrar frutos ao mundo, Deus quer ver raízes firmes no coração. O maior milagre que o Espírito Santo pode realizar em alguém não é uma cura espetacular ou uma profecia precisa. É formar, pouco a pouco, o caráter de Cristo dentro de nós. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso, profundo e contínuo, como o trabalho do oleiro moldando o barro, com firmeza e delicadeza. Cultivar os frutos do Espírito é aceitar que viver para Deus envolve morrer para si todos os dias. E isso dói. Porque o Espírito vai começar a tratar justamente as áreas que a gente aprendeu a esconder. Ele toca nas impaciências que justificamos, nos julgamentos que fazemos em silêncio, nas palavras ditas sem amor, nos hábitos que ninguém vê, mas Ele vê. E Ele quer transformar. Mansidão, domínio próprio, fidelidade. Essas palavras parecem bonitas quando lidas em voz alta, mas se tornam reais quando confrontam a nossa forma de viver. Ter domínio próprio quando tudo dentro de você quer gritar. Ser fiel quando o caminho mais fácil seria desistir. Ser manso quando seria mais prazeroso reagir com raiva. É nesse campo que o Espírito opera com mais profundidade. Ele nos convida a andar com Ele, e andar com o Espírito é abrir mão do controle, da pressa, da razão ferida. É deixar que Ele guie, mesmo quando os caminhos parecem escuros. E na prática, isso significa ouvir mais do que falar. Significa pedir perdão antes de explicar seu ponto. Significa não responder no impulso, não ceder à vaidade de vencer discussões, não alimentar ressentimentos camuflados de opinião. Mas esse cultivo só acontece quando há intimidade. Não se produz fruto,
em um solo seco. Por isso, quem quer frutificar precisa estar disposto a permanecer. Permanecer mesmo quando não sente. Permanecer mesmo quando parece que nada está mudando. Permanecer na palavra, na oração, na obediência. A vida cristã não é sobre momentos emocionantes, mas sobre uma fidelidade discreta que resiste ao tempo. O Espírito Santo não está procurando gente perfeita. Está procurando corações dispostos, dispostos a abrir mão da pressa, dispostos a serem podados, dispostos a passar pelo processo de frutificação, que começa com o quebrantamento, passa pelo silêncio, mas termina com vida abundante. Porque quanto mais nos parecemos com Cristo, mais livres nos tornamos. E essa liberdade, diferente da do mundo, tem raiz na obediência. Em muitos lugares hoje se fala sobre dons espirituais como se fossem medalhas de prestígio espiritual. Línguas, profecias, curas, discernimento. Há uma fascinação legítima por essas manifestações. Mas o que poucos lembram é que dons não são sinal de maturidade. Os dons são presentes. Frutos são resultados. Dons se recebem de imediato. Frutos se cultivam com o tempo. E é justamente por isso que tanta gente confunde unção com profundidade, carisma com caráter. O dom pode impressionar, mas só o fruto transforma. A igreja de Corinto, por exemplo, era rica em dons. Havia manifestações espirituais poderosas, profecias, línguas, palavras de sabedoria, mas também havia divisões, invejas, imoralidade e orgulho. Paulo, vendo tudo isso, não celebra os dons. Ele os confronta com firmeza e lembra que, sem amor, nada disso tem valor. Ele diz que é possível falar a língua dos anjos, profetizar com precisão, entregar todos os bens aos pobres e até oferecer o próprio corpo para ser queimado, e ainda assim não ter nada, se faltar amor. Isso é assustador, porque significa que é possível ser usado por Deus sem realmente conhecê-lo. É por isso que os frutos vêm primeiro, porque eles falam da transformação interior que sustenta o exterior. Eles revelam se alguém está apenas performando a fé ou realmente vivendo em Cristo. Os dons, se operados sem o fruto, se tornam perigosos. Eles alimentam o ego, geram competição, despertam vaidade. Mas quando o dom encontra um coração cheio de paciência, bondade, mansidão e domínio próprio, ele se torna uma ferramenta poderosa de serviço e cura. Muita gente quer subir no púlpito, mas não quer descer no secreto. Quer impactar multidões, mas não quer perdoar a quem o feriu. Quer orar por cura, mas não consegue se calar diante da fofoca. Essa incoerência é fruto da pressa espiritual, da cultura do espetáculo, de uma fé que valoriza mais o dom do que o coração. Mas o Espírito Santo não é movido por palco. Ele é atraído por rendição. Ele pode dar dons a quem ele quiser, mas só frutifica em quem se entrega. É preciso lembrar que o verdadeiro poder espiritual não está em fazer milagres, mas em viver uma vida que espelha a beleza de Jesus. E isso exige tempo, quebrantamento, confronto e perseverança. Antes de pedir dons, peça frutos, porque os dons passam, mas os frutos permanecem. E no fim é pelos frutos que seremos reconhecidos. Os dons espirituais nunca foram sobre prestígio pessoal. Eles não foram entregues à igreja para criar hierarquias ou para fazer com que alguns se sentissem mais espirituais que outros. Pelo contrário, os dons são ferramentas de serviço. São instrumentos que o Espírito distribui com liberdade, conforme Ele quer, para que a igreja seja edificada e o mundo veja o poder de Deus operando por meio de vasos frágeis, porém disponíveis. Cada dom tem uma função, um propósito, uma missão, e o primeiro passo para compreendê-los é entender que nenhum deles é sobre nós. Muitas pessoas desejam os dons com boas intenções, querem curar, profetizar, consolar, libertar. Mas há uma linha tênue entre o desejo legítimo de ser usado e a necessidade escondida de ser visto. E é aí que o Espírito nos confronta, porque ele não entrega ferramentas sagradas
a quem ainda não entendeu o lugar da humildade. Quem busca dons precisa, antes, ser moldado pelo fruto do Espírito. A mansidão protege o dom da vaidade. O domínio próprio impede que a língua profética se torne cortante. A paciência prepara o coração para servir mesmo quando não há reconhecimento. Dons como sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas não são talentos naturais aprimorados. São manifestações sobrenaturais dadas por Deus para propósitos específicos. E o mais belo disso tudo é que o Espírito os distribui conforme a necessidade, e não conforme o mérito. Não é uma recompensa para quem ora mais ou sabe mais, é graça. E por ser graça, exige responsabilidade. O dom não deve ser enterrado nem exibido como troféu. Ele deve ser colocado em ação para consolar os abatidos, levantar os caídos, iluminar os confusos, fortalecer os cansados. Muita gente se pergunta: qual é o meu dom? E essa é uma pergunta válida, mas talvez a melhor pergunta seja: em que área o Espírito quer me usar para servir o próximo? Porque é na caminhada, no amor prático, no envolvimento com o corpo, que os dons se revelam. Eles florescem no serviço, não no isolamento. Quando você ora por alguém e sente algo que não veio de você. Quando uma palavra que você diz toca o coração de quem ouve. Quando sua simples presença traz consolo. Esses são sinais de que o Espírito está operando. Não existe dom pequeno. Não existe dom maior. Todos são partes de um mesmo propósito. O que faz diferença não é o tipo de dom que alguém recebeu, mas o quanto essa pessoa está disposta a usá-lo com amor. Afinal, os dons são temporários. Um dia, cessarão. Mas o que fazemos com eles agora pode ter impacto eterno. O dom é a ponte. O amor é o caminho. E quem anda pelo caminho um dia verá face a face. Aquele que distribui os dons segundo a sua vontade. Nenhum dom espiritual foi dado para funcionar sozinho. O Espírito Santo, em sua sabedoria perfeita, distribui os dons como peças complementares de um mesmo organismo vivo, a Igreja. Não é por acaso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, usa a metáfora do corpo. Um só corpo, mas com muitos membros, cada membro com sua função. Cada função com seu propósito. Nenhuma mais importante do que a outra. Todas indispensáveis. Mas vivemos numa cultura que supervaloriza o visível. Os dons que aparecem mais, como ensino, profecia ou línguas, muitas vezes ganham mais atenção, como se fossem superiores, e assim, sem perceber, podemos alimentar uma estrutura desequilibrada, onde aqueles que operam no silêncio, com generosidade, com hospitalidade, com intercessão, com serviço, se sentem menores. O reino de Deus, porém, não mede grandeza com base em aplauso. O reino mede com base em entrega. E o Espírito Santo continua confiando dons a quem está disposto a servir, mesmo quando ninguém vê. A comparação é uma armadilha perigosa. Há quem se paralise porque acha que seu dom não é útil o bastante. Outros, por outro lado, caem na armadilha do orgulho espiritual, achando que por serem mais requisitados ou visíveis têm mais valor. Mas o corpo não funciona assim. Imagine se o olho dissesse à mão: não preciso de você. Ou se o pé se envergonhasse de não ser ouvido. A desordem começa quando esquecemos que todos fomos chamados para contribuir e não competir. Cada dom é como uma chama única, acesa para iluminar uma parte específica do caminho. Quando todos operam juntos, há luz plena, direção segura, calor de comunhão. Mas quando um dom é negligenciado, toda a igreja sente. Quando alguém se retira por se achar pequeno ou se isola por se sentir superior, o corpo adoece, porque fomos feitos para interdependência. Fomos chamados para somar, não dividir. O orgulho fere, a comparação paralisa, mas a comunhão cura. É nesse ambiente de unidade que os dons florescem com mais beleza. O Espírito não unge vaidades, ele unge o amor.
Ele não abençoa disputas, mas aliança. Por isso, reconhecer o dom do outro é tão espiritual quanto desenvolver o próprio. A maturidade espiritual não está apenas em usar bem o que recebemos, mas em honrar o que o outro carrega. Porque só há plenitude quando entendemos que o dom que temos é parte de algo maior. E que não somos o centro da obra, somos cooperadores de um reino que não tem vaidades, mas tem um rei. Existe um ponto em que o céu toca a terra, um lugar onde os dons que Deus nos dá e os frutos que Ele forma em nós se encontram e se tornam um só testemunho vivo do Espírito. Esse lugar é raro, porque exige equilíbrio. E equilíbrio exige maturidade. Muitas vezes encontramos pessoas que são extraordinariamente usadas por Deus em dons, profetizam com clareza, curam com fé, têm discernimento sobrenatural, mas ainda carregam traços de impaciência, arrogância ou vaidade. Por outro lado, também vemos pessoas de caráter irrepreensível, humildes, cheias de amor e serviço, mas que não ousam se mover nos dons por medo, incredulidade ou sentimento de inadequação. Quando o dom opera sem o fruto, o risco é o escândalo. Quando o fruto cresce sem o dom, o risco é a estagnação. Mas quando os dois caminham juntos, o reino avança com beleza, pureza e poder. Esse encontro entre dom e fruto é como o casamento entre ação e essência. O dom é aquilo que fazemos. O fruto é aquilo que somos. O dom pode tocar uma multidão, mas o fruto transforma quem convive com você todos os dias. O dom se manifesta no palco. O fruto se revela na cozinha, no trânsito, na resposta calma diante da provocação, no perdão silencioso após uma traição. Quando o Espírito encontra espaço para agir por meio dos dons e ao mesmo tempo moldar o caráter pelo fruto, ele cria uma vida que não apenas anuncia o Evangelho, mas o encarna. Uma vida que cura com as mãos e abraça com o coração, que fala com autoridade, mas ouve com ternura, que repreende com firmeza, mas chora junto com quem sofre. Esse é o tipo de pessoa que o mundo está desesperado para ver. Alguém que não apenas fala sobre Deus, mas carrega Deus no olhar, no tom de voz, na maneira de existir. E é por isso que o Espírito nos chama para o lugar de encontro, não para escolher entre dons ou frutos, mas para nos rendermos completamente a Ele, para que Ele forme ambos em nós. A vida cristã não é uma performance, é uma transformação. E essa transformação nos leva à ação, ao serviço, à compaixão. Os dons foram feitos para os outros, os frutos, para dentro de nós. Mas quando o Espírito age, o que é derramado fora começa a ser sustentado pelo que foi plantado dentro. E assim, sem precisar se promover, sem precisar se justificar, sem precisar se provar, a vida começa a dar testemunho por si mesma. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti agora, sem máscaras, sem defesas, sem justificativas. Queremos ser mais do que apenas pessoas que falam sobre o Teu nome. Queremos ser pessoas que carregam a Tua presença. Planta em nós, Senhor, as sementes do Teu fruto. Que o Teu amor nos quebre, que a Tua alegria nos levante. Que a Tua paz silencie os nossos medos. Molda em nós a paciência que suporta o outro, a benignidade que escolhe o bem, a fidelidade que permanece mesmo quando tudo desaba. E se o Senhor quiser nos usar com dons, que seja para servir, nunca para nos exaltar. Que cada palavra profética nasça de um coração curado. Que cada milagre aconteça por compaixão, não por vaidade. Dá-nos mãos que curam, mas também ombros que acolhem. Dá-nos palavras que libertam, mas também silêncios que escutam. Espírito Santo, nós não queremos nos tornar famosos, queremos nos tornar fiéis. Que o mundo nos esqueça, mas que o Teu nome seja lembrado em cada gesto, em cada ato, em cada fruto. Nós nos rendemos a Ti. Faz em nós a Tua vontade. E onde houver desequilíbrio, corrige. Onde houver dureza, quebranta. Onde houver frieza, inflama. Que os Teus dons nos movam, que os Teus frutos nos sustentem. E que, acima de tudo,
o teu amor nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Há uma verdade profunda que poucos percebem. O Espírito Santo não está apenas nos preparando para viver bem aqui. Ele está nos moldando para a eternidade. Cada fruto cultivado, cada dom exercido com fidelidade, cada atitude de entrega silenciosa não termina em nós. Tudo isso aponta para algo maior. A obra do Espírito é uma jornada que começa no tempo, mas ecoa na eternidade. Por isso, o processo é lento, contínuo, intencional. Não é à toa que os frutos do Espírito se parecem tanto com o caráter de Cristo, porque o plano sempre foi nos tornar semelhantes a Ele, por dentro e por fora. Nesse mundo onde tudo é corrido, descartável e superficial, o Espírito trabalha na contramão. Ele nos ensina a esperar, a amadurecer, a resistir à tentação de resultados imediatos. Ele planta sementes que crescem devagar, mas que jamais murcham. Frutos que, mesmo em tempos de seca espiritual, continuam firmes porque têm raízes profundas. Ele nos ensina a ver valor em ser paciente quando ninguém agradece, em ser fiel mesmo sem retorno, em amar sem esperar aplauso. Tudo isso é parte do preparo para a eternidade, um tempo em que o que é externo desaparecerá e só restará o que foi construído dentro. A verdade é que dons cessarão, as línguas vão calar, as profecias vão passar, mas o fruto permanece. O amor nunca acaba, e é esse amor, formado em nós pelo Espírito, que nos habilita a viver o que os olhos ainda não viram. Aqui somos treinados, somos lapidados, somos confrontados, não por castigo, mas por amor. Deus está formando em nós uma morada que seja digna da sua presença eterna. E tudo o que vivemos agora, as dores, os conflitos, os desertos, são terrenos férteis onde Ele trabalha. Cada lágrima pode ser regada com graça. Cada espera pode florescer em fé. Cada renúncia pode gerar frutos que durarão para sempre. Por isso, não despreze os pequenos começos. Não ignore os processos silenciosos. O que o Espírito está fazendo em você agora, mesmo que ninguém veja, tem um valor eterno. Ele está esculpindo a eternidade no seu coração. Está te ensinando a viver com os olhos no céu e os pés firmes na terra. E no fim, quando tudo passar, quando o mundo perder o brilho e a correria cessar, o que vai importar não será quantos dons você teve, mas quanto você se parece com Jesus. E isso só o Espírito pode fazer. Se você deseja uma vida cheia do Espírito, não se contente apenas com os dons. Busque os frutos. Permita que o Espírito molde seu coração com paciência, amor, domínio próprio, fidelidade. Peça a Ele que use seus dons com propósito, mas que firme seu caráter com profundidade. Porque no fim, a unção que permanece é aquela que nasce do quebrantamento. E os frutos que permanecem são aqueles regados no secreto. Escreva nos comentários: Espírito Santo, frutifica em mim. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que o processo é precioso. Curta, se inscreva e ative o sininho. E continue com a gente nas próximas meditações. Que o Espírito Santo te encontre onde você estiver. E que você nunca mais seja o mesmo.